gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa história do Brasil. E hoje a gente tem uma das aulas mais importantes também, quando a gente pensa no período da República, tá legal? Que é referente aos governos populistas, beleza? É um período um tanto quanto curto ali, ele vai de 1945 a 1964, ele vai pontualmente quando a gente tem o fim da Era Vargas e dura até o momento que se instaura a ditadura militar no Brasil, beleza? Em 64. É uma das aulas mais relevantes referente ao período da República, assim como a própria Era Vargas, que a gente viu ontem, beleza? É uma matéria bastante interessante pra gente ficar atento aí. Vira e mexe aparece esses caras em provas, principalmente os presidentes. Mais especificamente um ainda que é o JK, beleza? Vou falar bastante do JK, provavelmente já conhece, já ouviram falar. Mas eu vou falar bastante sobre ele, sobre o governo dele, sobre o que ele fez, principalmente na parte ali da economia, o plano de metas e tudo mais, beleza? Mas vamos devagarzinho, vamos entendendo o processo aqui, vamos entendendo a nova Constituição do Brasil neste período. A gente vai ter a volta do Getúlio Vargas, primeira vez que o Getúlio Vargas é eleito na história durante esse período também, então a gente vai ver todos os presidentes aí que a gente vai ter. A gente vai ter basicamente Dutra, a gente tem Getúlio Vargas, a gente tem o Juscelino Kubitschek, a gente vai ter o Jânio Quadros e a gente vai ter o Jango, tá legal? Então, basicamente, 5 presidentes aí durante este período. O que a gente vai fazer na aula de hoje é conhecer o governo de cada um desses presidentes que a gente já teve aí durante o governo populista, beleza? A República Populista, tá? A República Populista, ela tem esse nome por conta de, obviamente, todos os presidentes ali praticarem da questão do populismo. O populismo eu já expliquei na aula de ontem. Basicamente, é aquele apelo que o presidente faz diretamente à população no geral, tá? Aos trabalhadores, à população, ao povão no geral, beleza? Esse apelo, essa comunicação direta que ele faz com a população, então que a gente caracteriza como populismo, beleza? Mas vamos aqui, vamos começar. É interessante notar também que nesse momento grandes coisas no Brasil vão surgir, tá? Algumas delas aqui que a gente conhece, como a Petrobras, ela surge durante esse período, dentro do governo do Getúlio Vargas de novo, quando ele é reeleito, em 51. A própria construção de Brasília nessa época ainda não existia, ela vai ser construída durante o governo de JK, beleza? Então até este momento aqui, até JK, até o final do governo de JK, na verdade, qual que era a capital do Brasil? Onde que ficava a capital do Brasil? Rio de Janeiro, beleza? Então Rio de Janeiro até 1958, se eu não me engano, a capital do Brasil continua sendo Rio de Janeiro. Só depois que a Brasília é construída e troca a capital, beleza? E é o JK quem faz a construção de Brasília e transfere a capital para Brasília. Tinha uma intenção de interiorização do país neste momento, e a construção de Brasília foi um desses grandes pontapés iniciais que precisava para o pessoal começar a ocupar a região mais centro-oeste do país, que até aquela época ainda não era uma região muito habitada, beleza? Então, a partir do momento que a gente tem a construção de Brasília, a gente tem um fluxo maior de pessoas para a região centro-oeste do país, tá legal? Vamos começar aqui agora. Uma pequena linha do tempo aqui da nossa República, propriamente como a gente conhece, tá? Todas as questões já estudamos, República Velha, Era Vargas, que a gente viu ontem, e agora a gente está na República Populista, que dura de 45 e vai até 64, e ela se inicia prontamente depois da Segunda Guerra Mundial, com o fim ali da Era Vargas, beleza? Aqui rapidamente alguns conceitos para a gente conhecer. Populismo eu já expliquei, mas tá aí, tem uma definição também, se vocês quiserem dar uma olhada. E também o conceito de democracia, que é interessante, que vai ser muito comentado durante este período, não só durante esse período, daqui para frente no Brasil, essa questão de democracia vai ser sempre em pauta, vai estar sempre em pauta, tá legal? Então, democracia, no governo democrático, a participação do voto do povo por meio do voto secreto e universal. Existem vários partidos políticos disputando as eleições. E autonomia dos poderes, tá legal?
Interessante também, quando a gente tem o golpe que tira o Vargas em 45, a gente tem a reabertura dos partidos políticos. Durante esse momento vai surgir todos os novos partidos políticos que vão representar a vida política do Brasil aí nos próximos anos, até a ditadura militar, obviamente, acontecer, tá? Democracia também pode referir à questão de liberdade de pensamento e expressão e acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Então, quando a gente pensa em democracia, não é um termo simples, tem bastante coisa envolvida com essa situação aí, tá? Não é só você poder votar ou não, tem muito mais coisa envolvida, fechou? O período do governo populista, ele foi o primeiro momento que a gente tem, de fato, uma experiência democrática real no Brasil, beleza? A gente já teve algumas prévias, que seria uma questão de uma república lá durante o período regencial, mas foi uma prévia, né? O pessoal falou, o Brasil nunca vai dar certo como república por conta do período regencial. Mas, nada a ver. Aqui é o primeiro momento que a gente, de fato, vai viver uma democracia. É a primeira vez que, de fato, o voto da população vai importar, vai valer de fato, tá? Porque durante a República Velha o voto não importava muito, porque tinha aquela questão do voto de cabeça, tinha políticos governadores, todas as eleições eram basicamente manipuladas, então o voto de fato não tinha tanta relevância. Durante a era Vargas não tem nenhum tipo de eleição, porque ele vai se manter no poder ali através do golpe, beleza? Ele entra através de um golpe e continua no poder através de um golpe, então assim, vai ficar durante 15 anos sem ser eleito nenhuma vez. E, porém, aí a gente chega no período das repúblicas populistas, que aí, de fato, a gente vai fazer valer o voto no Brasil pela primeira vez, tá legal? Desde que a república surge no Brasil, a primeira vez que o voto vai ser, de fato, eficiente, vai ser, de fato, computado ali a favor do candidato que você pretende votar, aqui durante as repúblicas populistas. Uma vez que a gente tem a questão do voto secreto, a questão do voto feminino, beleza? Voto universal. Aqui são exclusas algumas situações, por exemplo, analfabetos não podiam votar também, e menores de idade, que também não tem condições, né? Então, maior de idade ali, homem, mulher que saiba ler, você poderia votar já a partir desse momento. E de uma forma justa, que é a questão do voto secreto, tá? Por que o voto tem que ser secreto, rapaziada? Por que é proibido, sei lá, e tirar foto de quem está votando na urna? Por que você tem que pagar multa se você fizer isso? Perfeitamente. Não só para evitar a fraude, mas para você garantir a lisura do processo no geral, tá? A questão ali de evitar qualquer tipo de problema em relação à votação, tipo, vazar informação, essas coisas, entre outras aí no geral, beleza? Então, a questão do voto secreto auxilia nessa situação. E a questão do voto secreto, pô, se eu sei em quem você vai votar, eu consigo fazer uma pressão em você. Porque, pô, se eu ficar do seu lado aqui, fazendo uma pressão em você, em quem você vai votar, aí a gente tem a questão do voto de cabresto, beleza? Que a gente já conhece lá da República Velha. Com o voto sendo secreto, ninguém pode ver em quem você vai votar. Independente de quem eu votar, eu posso falar, pô, eu votei em tal candidato, mas na verdade eu votei em outro. Quem que vai saber? Tem como alguém descobrir se eu votei mesmo naquele cara? Não tem, beleza? Então isso garante também a segurança, não só do voto ali, mas a segurança de quem está votando, beleza? Por isso que é tão importante a questão do voto secreto, tá? E dessa forma a gente garante a segurança ali e a democracia, obviamente, dos eleitores, beleza? O período dos governos populares no Brasil é marcado pelos presidentes, já comentei com vocês. O mais interessante dessa matéria é ficar de olho principalmente nos presidentes, tá legal? Entender o que acontece durante o governo desses caras, as políticas que eles vão tomar. Inclusive tem uma relação interessante durante aqui os governos populistas, que é uma relação entre cooperação ou não com os Estados Unidos. Eu vou deixar bem claro isso também durante a aula, mas vocês vão notar uma coisa bastante interessante. Aqui a gente tem 5 presidentes. Do 5, quantos vão terminar o mandato certinho? Alguém lembra? 2, perfeito? Esses 2 vão ser Dutra e JK, beleza? Somente esses 2 eles terminam seus mandatos completos. Por quê? Esses 2 eles vão ter uma política aliada, uma política alinhada com a visão dos Estados Unidos, aliado com o comparativismo com os Estados Unidos, beleza? O restante, em um momento ou outro, vai dar uma pisada na bola. E, por influência, obviamente, a gente vai acabar tendo um
um problema no mandato do cara, beleza? Por exemplo, a gente vai ter Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai criar uma política um pouco isolacionista com uma questão internacional, né? Isso vai desagradar os Estados Unidos. Não somente isso, o Vargas vai ter vários outros problemas que vai levar ao suicídio do Vargas também, provavelmente durante este período, tá? Então, acaba que o Vargas não termina o mandato dele. Pós ele, vem quem? Vem Café Filho, vem o Carlos Luz, vem todos esses caras aí, mas no geral, depois vem o JK. JK termina, o JK ele vai manter uma política aliada aos Estados Unidos, então não vai ter esse problema. Inclusive é o JK que traz o que para o Brasil? A indústria automobilística, perfeito. A indústria automobilística vem para o Brasil junto com o governo JK. Ele começa esse processo de industrialização do país, sem ser a questão da indústria de base ou da substituição de importações. Depois de JK vem Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele é um cara mais... Ele é meio maluco, na verdade, a gente vai ver durante a aula aí, eu vou falar o que ele fez no Brasil, vocês vão ver que ele não batia muito bem da cabeça. E ele não era aliado, não estava alinhado com as políticas dos Estados Unidos. Então, ele acabou sendo cortado. Não era aliado nem com as políticas de dentro do Brasil, ele veio falar em questão de reforma agrária. A gente sabe que reforma agrária não é um assunto que o pessoal gosta muito de falar no Brasil. Ele veio e tocou no assunto de reforma agrária. Depois vem o Jango, que vai passar pelo mesmo processo aí também, tá legal? Então, esses caras eles não vão conseguir terminar os seus mandatos. O Jânio Quadros sai, se não me engano, com nem um ano de governo, e o Jango ele vai acabar sofrendo o golpe militar ali no geral, que instaura a ditadura militar no Brasil, tá? Então, tem alguns fatos aí relacionados que é interessante a gente notar. Mas, vamos passar cada um certinho, eu vou pontuando as características de governo de cada um, o que aconteceu no governo de cada um, o que foi importante, o que não foi importante, o que mudou, o que deixou de mudar, beleza? Só rapidamente um contexto ali do que estava acontecendo no mundo, do que estava acontecendo no Brasil nesse período. No mundo, o que estava acontecendo no mundo pós-Segunda Guerra Mundial? Está acontecendo Guerra Fria, beleza? A gente tem o início da Guerra Fria, a gente tem o estabelecimento de áreas de influência e o medo do avanço do comunismo para os países capitalistas, porque o Brasil ele era uma área de influência dos Estados Unidos, beleza? Então havia esse temor contra o comunismo, contra os comunistas e tudo mais. Não à toa, no Brasil vai surgir um Partido Comunista Brasileiro, o PCB, porém já no começo o próprio Dutra vai colocar o PCB na ilegalidade. Por quê? Porque tanto o Dutra quanto o Brasil, neste momento, eles são alinhados aos Estados Unidos, ok? A gente é uma área de influência dos Estados Unidos, então a gente vai acabar colocando o PCB na ilegalidade, tá? Mas, enquanto isso no Brasil, a gente tem Getúlio Vargas depois da presidência, elaboração da nova Constituição já em 46, é uma questão interessante, já comentei com vocês algumas vezes também, isso aconteceu algumas vezes, que é a situação de que toda vez que a gente sai de um golpe, a gente precisa de um quê? De uma Constituição nova, tá legal? Por quê? Em 46, a gente já está no governo populista. Só que se eu não tivesse a Constituição de 46, eu estaria ainda com a Constituição polaca, que era uma Constituição fascista, uma Constituição autoritária, beleza? O que não condiz com o momento democrático que o país estava passando por esse momento, beleza? Então o que acontece? Acabou a ditadura do Getúlio Vargas, a gente precisa de uma nova Constituição. E aí surge a Constituição de 1946, beleza? A mais democrática que o Brasil tinha tido até aquele momento. Qual vai ser a mais democrática de fato que a gente já teve? É a atual, de 1988, que é a Constituição Cidadã, que é a mais democrática de fato, tá? Mas, sempre que acontece uma situação de ditadura, no pós, a gente precisa de uma nova Constituição. Por que isso acontece? A Constituição polaca, ela entra para legitimar o governo ditatorial do Getúlio Vargas, beleza? Dessa forma, ele mantém no governo de forma legítima, tá? Por mais que saiba que não era legal. Mesma coisa acontece durante a ditadura militar. A ditadura militar vai colocar uma Constituição nova para legitimar a permanência dos militares no poder, ok? Só que nota, quando acaba essa ditadura, quando sai o Vargas, quando sai a ditadura militar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trocar essa Constituição, beleza? Então, dito feito, acabou a era Vargas, a gente precisa de uma nova Constituição. Então, já em 1946, a gente já tem uma Constituição nova para o Brasil, beleza? Mesma coisa vai acontecer depois da ditadura militar. Quando acaba a ditadura militar, logo em seguida a gente já tem a nova Constituição, beleza? Então, basicamente, isso aí é tiro e queda, sempre vai acontecer, fechou? Então,
crescimento econômico do país, empresários cada vez mais acumulando capital e trabalhadores exigindo mais direitos dos patrões. Pô, isso aqui sempre vai acontecer, tá? A questão do trabalho, a gente sempre vai aumentando, novas fábricas, novas indústrias e tudo mais. Aumenta a questão do dinheiro e também aumenta as necessidades da população no geral, beleza? Uma questão interessante também, esse momento do Brasil vai ser marcado muito por desenvolvimento principalmente industrial, tá? A questão ali da indústria automobilística no geral, então vai ser um momento que vai ser bastante marcado por conta desse crescimento econômico no Brasil, tá? O primeiro momento que a gente vai ter, por exemplo, a população tendo acesso à TV, dentre outras situações ali que anteriormente, infelizmente, não tinha por condições de que tinha que importar e ficava muito caro e tudo mais. Então, neste momento, o povo brasileiro, no geral, ele vai viver ele vai ter uma condição de vida um pouquinho melhor. Por quê? Porque nesse momento também a inflação vai subir, tá? Então, por mais que eles vão conseguir, de fato, principalmente ali a partir do governo de JK, ter uma condição de vida um pouco melhor, durante o governo do Dutra e durante o governo do Getúlio Vargas, durante o governo populista, eu vou ter uma alta na inflação. Alta na inflação, o meu dinheiro perde valor, então eu tenho que pagar mais caro nas coisas. Isso vai gerar revolta. Isso também que leva o próprio suicídio do Getúlio Vargas, tá legal? Uma das pressões que ele vai sofrer contra a população, porque a inflação estava alta, o pessoal não conseguia comprar, e aí o pessoal se revolta, tá? Junta isso toda a situação que vai acontecer, que a gente já vai conhecer também, aí não tinha muita saída pro Getúlio Vargas também. Mas, já que a gente chega lá. Como falei pra vocês, os partidos políticos eles tinham sido extintos durante o Estado Novo. Então, a partir desse momento, a gente precisa de novos partidos. A partir do momento que a gente tira o Getúlio Vargas, surgem novos partidos políticos no Brasil. Daqui, surgem vários, mas eu vou destacar 3, tá? Que são os 3 principais que a gente vai ter durante esse período. Primeiro é a UDN, beleza? A UDN, o principal nome da UDN é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um grande perseguidor do Getúlio Vargas durante a era Vargas. E vai ser também um dos principais políticos ali do Brasil durante aqui os governos populistas. Ele vai se eleger algumas vezes, não vai conseguir ser eleito de fato, mas ele vai ser uma figura muito ativa no Brasil. Não só ele, como a UDN no geral. Inclusive a UDN consegue eleger um candidato. Alguém sabe qual foi o candidato da UDN? Jânio Quadros, beleza? Jânio Quadros é o candidato da UDN ali que vai ser... Perdão, Jânio Quadros não, o Jango, beleza? O João Goulart. Depois da UDN, a gente tem a questão do PSD, que é o Partido Social Democrático, e aqui a gente também tem um nome bastante interessante, que é o próprio JK, beleza? Juscelino Kubitschek, que vai ser eleito lá na eleição de 1955, e vai acabar se tornando presidente do Brasil. E no último momento a gente tem o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, e aqui a gente tem a situação do... Quem cria esse partido aqui é o próprio Getúlio Vargas, tá? O próprio Getúlio Vargas que cria esse partido aqui, e vai conseguir se eleger, na verdade, né? Ele nunca foi eleito, ele vai acabar se elegendo em 1950, né? E aí ele tem o segundo mandato dele. Mas prosseguindo. Tem alguns outros pequenos aqui também, como o PCB e o PSP. Só que o PSP ele vai ficar muito restrito à situação de São Paulo, vai ser um partido político mais estadual, não vai ter uma influência tão grande numa situação nacional. E o PCB, só que o PCB, como eu falei, ele já vai ser colocado na ilegalidade, então também não vai ter muita influência no Brasil durante este período aqui pra gente, tá? Prosseguindo, a nova Constituição Brasileira, falando um pouco agora sobre a nova Constituição. Elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 46 foi a mais democrática das 5 constituições que o país tivera até aquele momento. Aqui é rapidamente um mapinha das constituições, uma cronologia das constituições. Só rapidamente sobre uma situação aqui. A Constituição de 1824 foi outorgada ou promulgada? Outorgada. O que significa ser outorgada? Imposta, beleza. A de 1891, promulgada ou outorgada? Promulgada, perfeito. A de 34, promulgada ou outorgada? Promulgada. A de 37? Outorgada ou promulgada? Outorgada, perfeito. A de 46, promulgada. E a de 67? Promulgada.
ela é promulgada também, tá? Só que acontece, como está no momento de ditadura, quem vai eleger quem vai constituir a Constituição são o pessoal que faz parte do governo, tá? Então, eles são sim, ela é promulgada, ela é votada, ela é feita sim na Assembleia Constituinte, porém, contudo, entretanto, ela é promulgada assim, beleza? E por último, a gente tem a de 88, que também é promulgada aí, sem muito estresse pra gente aqui, tá? Ali tá 65 anos na primeira, mas é 67, tá? O que acontece? Tem uma questão interessante, mas irrelevante. A Constituição de 1824, ela foi a Constituição do Império. Só quando que acaba o Império no Brasil? 1889. É por isso que está 65 anos ali. Mas no papel, de fato, ela dura até 67, porque a nova Constituição só chega em 1891, beleza? Então ela continua assim em funcionamento até 91, porém sem algumas partes, tá? Porque agora a gente está numa república, não está mais na questão da monarquia. Então, por exemplo, vai sair o poder moderador, vai sair os direitos lá da questão da monarquia e tudo mais, mas parte dela, ela segue em funcionamento até a gente ter a nova Constituição, beleza? Tudo tranquilo? A que mais durou no Brasil, já comentei com vocês também na aula de ontem, se não me engano. E depois, qual que é a que dura menos mesmo? É a de 34, que dura apenas 3 anos durante o período do Getúlio Vargas, tá legal? Agora a gente chega na retomada democrática, que é a de 1946. Vamos falar um pouco sobre ela agora? Principais características aqui da Constituição de 1946. Possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos. Isso aqui foi para quê? Para caçar o PCB, basicamente, tá? Para acabar com o PCB. Estabelecer voto direto e secreto. Então agora a gente tem a questão do voto secreto para garantir a lisura do processo. E também tem a questão do voto direto. O que significa voto direto mesmo? Voto direto para presidente. Você vota em quem você quer que seja eleito, correto? Basicamente essa é a situação do voto direto, tá? Garantir a autonomia dos municípios e estados. Assegurava o direito de greve, embora este ainda fosse bastante regulamentado. E previa ainda uma legislação específica para a educação. Porém, contudo, entretanto, alguns pontos vão ficar muito em aberto durante esse período. Um deles é a situação da educação. Um ou outro vai fazer alguma coisa assim, mas no geral vai passar mais em branco, tá? Porém, aí são os principais pontos aqui da nossa Constituição, a Constituição de 1946. E agora a gente chega para falar de fato dos presidentes, que agora sim é a parte importante, a parte interessante para a gente. Primeiro que a gente tem o presidente Eurico Gaspar Dutra, que o nome da Dutra é justamente por conta do presidente, tá? O que a gente vai tentar entender durante os presidentes? A política interna e a política externa desses caras, beleza? Um ou outro vai se destacar mais? Com certeza vai. Um outro vai se destacar menos? Também. Aqui no caso, é o caso do que vai se destacar menos. Vai ter feitos positivos, feitos negativos? Vai sim. Porém, contudo, entretanto, não vai ter grandes feitos muito relevantes para a gente entender durante o período aqui do Gaspar Dutra. Diferente do que vai acontecer no próximo, que é o governo do Getúlio Vargas, que vai acontecer bastante coisa, a gente tem que entender. E durante o JK também, que acontece muita coisa que a gente vai ter que dar uma analisada com mais atenção também. Mas, aqui no primeiro governo, o que eu quero que vocês saibam sobre o governo do Dutra é que ele era um governo alinhado aos Estados Unidos. Alinhados aos Estados Unidos. Ele, de começo, ele tem uma política econômica um pouco mais liberal. Dessa forma, o que acontece? O Brasil ele vai conseguir se desenvolver um pouco economicamente, porém, contudo, entretanto, essa questão da economia mais liberal acabou esgotando as reservas de dinheiro que tinha no Brasil. E aí, o que aconteceu? O Estado passou por uma política mais intervencionista, tá? Então, no final do governo do Dutra, por mais que a gente tenha crescimento econômico, a gente também teve o crescimento da inflação, tá? O que vai gerar uma bomba lá pro Getúlio Vargas, que vai entrar logo em seguida. Que é essa questão da inflação que o pessoal que estava bastante em alta, o pessoal reclamava bastante durante esse período. Fora a situação da economia, vamos ver o que a gente tem aqui na política interna do Brasil, tá? Pavimentação da rodovia Rio-São Paulo. Qual que é o nome dessa rodovia? Rodovia Presidente Dutra, beleza? Instalação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, elaboração do Plano SALT. Questão interessante, todos os presidentes que a gente vai ver agora, todos não, a maior parte,
vão ter planos econômicos, planos de metas e tudo mais. E isso é interessante, porque se cair em prova, você tem que ficar ciente, tá? O plano SALT é o plano do Dutra, tá legal? E são as iniciais ali de saúde, alimentação, transporte e energia, beleza? Então fiquem atentos com essa situação. O plano SALT é a sigla e a abreviação de saúde, alimentação, transporte e energia, beleza? Posteriormente também a gente tem um plano de metas vai ser do JK, mas que eu quero que vocês saibam, o plano SALT é o plano do Gaspar Dutra. Nesse período houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder da compra do povo. Como eu acabei de explicar, por conta da política mais liberal que fez para o país crescer em questão econômica, sim, verdadeiro, só que ao mesmo tempo que a economia cresceu, também cresceu a questão da inflação, beleza? E quem sente no bolso de fato a questão da inflação aumentando é o trabalhador, a classe mais humilde da sociedade. E aí gera uma insatisfação muito grande contra o governo dele, e essa inflação vai continuar para o próximo governo do Getúlio Vargas. E aí sim, a gente vai ter uma insatisfação social muito grande contra o próprio Getúlio Vargas, ok? Fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil, fechamento do Partido Comunista Brasileiro e cassação dos mandatos dos parlamentares deste partido. Já logo no começo, se não me engano, em 47, ele já faz a cassação do PCB, tá? Porque a gente estava numa política aliada aos Estados Unidos, a gente era uma zona de influência dos Estados Unidos, e pensando num contexto de Guerra Fria, era uma situação um pouco complicada, beleza? Por conta disso, o PCB já é caçado logo no começo. E referente à política externa, reforçou os laços existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, rompendo assim relações com a União Soviética. Diz-se na época, tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ok? E criou incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. A situação do crescimento da inflação no país, beleza? Rapaziada, rapidamente, sobre o Dutra, é basicamente isso, tá? Não acontece lá grandes coisas muito relevantes para a gente ficar atentos durante o governo dele. Basicamente, somente isso daí já tá tranquilo. Geralmente, o que aparece em prova ainda é a situação do plano SALT, tá? A plano SALT foi de quem? O plano SALT foi de qual governo? Em qual governo foi aplicado o plano SALT? Basicamente, o presidente Dutra, beleza? Aí só tentar lembrar de alguma forma que o plano SALT, quem realizou foi o presidente Dutra e ponto final, beleza? Todo tranquilo com o presidente Dutra? Ok? Vamos pro próximo. E agora a gente chega de novo no presidente Getúlio Vargas, ok? Mais uma vez, primeira vez que ele é eleito na história de fato, vai ser agora. Ele é eleito em 1950, né? Em 1951 ele assume o cargo. E agora, de fato, eleito pelo povo. Algumas questões interessantes antes da gente dar uma olhada aqui no slide. Todos os presidentes aqui eram populistas e todos eles tinham um jingle. O jingle é uma musiquinha que o pessoal tocava, ficava tocando no rádio o dia inteiro, para fazer a propaganda, né, em época eleitoral e tudo mais. Alguns vão ter, aqui o Vargas vai ter, o JK vai ter, o Jânio Quadros vai ter também. São todos jingles ali que ficaram bastante famosos na época, e inclusive até hoje costuma aparecer uma coisa ou outra em situações de concurso, beleza? Vamos dar uma olhada rapidamente. A rádio era um ótimo veículo para comunicar-se com o povo e Vargas soube usá-lo a seu favor, criando jingles que iam das marchinhas carnavalescas às marchas militares. Aí tem um trechinho aqui do jingle, que era bota o retrato do velho outra vez. Bota o retrato do velho outra vez porque ele já tinha sido presidente, beleza? Então, basicamente, referente a essa situação aí, tá legal? O que é jingle e a história em debate? Tarará, tarará, tarará. A volta de Getúlio Vargas. Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas candidatou pelo PTB e recebeu apoio do Partido Social Progressista, vencendo no pleito de 1950. O segundo mandato de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica. Aqui vamos ter algumas situações muito interessantes, como é a relação da Petrobras e a questão ali a questão da Petrobras. O que mais? A situação ali da crise política que vai acontecer também dentro do governo do Getúlio Vargas, que vai acontecer uma série de incidentes aí que vai acabar levando ao trágico fim dele, beleza?
Características e fatos aqui do governo Vargas. Nacionalismo e intervencionismo. O Vargas era um intervencionista, ele intervia bastante no país no geral, tanto na economia quanto nos estados. Tinha uma política mais trabalhista, isso aí já é característica do Vargas desde a era Vargas no geral, sempre puxando para esse lado do operariado, do trabalhador no geral. Né? Populismo e dominação de classe. Algo de novo? Nada de novo, tudo que a gente já viu ontem, beleza? Inclusive, essa questão do populismo vai ser muito característica de todos os presidentes desse período, tá legal? Modernização acelerada, a campanha do petróleo é nosso. Provavelmente vocês já ouviram também falar sobre o petróleo é nosso. Recentemente não, alguns anos atrás aí, o Lula fez a mesma coisa que o Vargas fez, que era molhar a mão no petróleo e colocar nas costas do trabalhador. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí. O Lula fez, isso aí é referente à campanha do petróleo é nosso. E o primeiro cara que faz isso é o Getúlio Vargas. Qual que era a intenção aqui com a Petrobras? A política da Petrobras, né? A Petrobras é uma estatal e ela ficaria com o monopólio do petróleo no Brasil. Isso desagradou principalmente os Estados Unidos naquela época, beleza? Por quê? Porque os Estados Unidos têm interesse em petróleo no mundo inteiro, a gente já sabe, tá? Então o que acontece? Quando o Brasil cria uma estatal e dá 100% do monopólio do petróleo brasileiro para essa estatal, os Estados Unidos os Estados Unidos não vai poder vir e extrair petróleo aqui, tá legal? É basicamente isso que acontece por conta da criação da Petrobras. A gente vai ter um pequeno problema com os Estados Unidos durante esse período. Não só com os Estados Unidos, mas com algumas partes da sociedade que também tinham interesse ali na questão da extração do petróleo, tá? Então, é uma política boa, pensando em geral? A questão da Petrobras? Sim, é uma empresa estatal muito forte que existe até hoje, tá? Uma das maiores do país. Porém, naquele momento, teve uma crítica bastante ferrenha em cima dele, ainda mais associado ao período em que a gente estava vivendo, ok? A criação da Petrobras e a criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico também, que foi criado pelo próprio Getúlio Vargas durante esse período aqui. E aí a gente vai chegar na questão da crise do governo Getúlio Vargas. Rapidamente, antes da gente dar uma olhada aqui, o Getúlio Vargas, ele tinha um problema da inflação para lidar. Aí ele criou a Petrobras e deu o monopólio do petróleo para a Petrobras, gerou uma insatisfação de parte da sociedade e dos Estados Unidos contra o próprio Getúlio Vargas. Ou seja, já tem duas situações relevantes aqui contra o Getúlio Vargas, tá legal? E aí entra a situação aqui política também. Políticos da UDN e jornalistas de oposição acusavam Vargas e seu governo de corrupção. O Carlos Lacerda, como eu já comentei com vocês, ele era um cara bastante opositor do Getúlio Vargas. Ele perseguia bastante a situação do Getúlio Vargas e estava delatando corrupção, delatando infrações ali no governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não estava muito feliz com a situação. O que aconteceu? Mandaram matar o Carlos Lacerda. Qual que é o problema disso? Esse é um atentado da Rua Tonelleiros, tá legal? O atentado da Rua Tonelleiros era um atentado que era para matar o Carlos Lacerda, que era o opositor do Getúlio Vargas. Qual que foi a situação? Nesse atentado acabou morrendo um oficial da aeronáutica e o Carlos Lacerda saiu vivo. E aí gerou uma investigação muito forte por parte, principalmente, da aeronáutica para identificar quem foi o assassino do oficial da aeronáutica naquele momento, junto com os próprios políticos da UDN que auxiliaram na investigação e acabaram chegando num nome. E esse nome era chefe da guarda pessoal do próprio Getúlio Vargas. E aí já não tinha mais como voltar atrás. Todo mundo já sabia que quem tinha mandado matar o Carlos Lacerda, que era um opositor dele ali, um possível candidato ao governo também, o Getúlio Vargas tinha mandado matar, beleza? E aí, de fato, ele não tinha como manter essa situação, beleza? Então, esse é basicamente o atentado da Rua Tonelleiros que acontece. As investigações indicaram que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, ok? O crime teve grande repercussão contra o governo Getúlio Vargas, aumentou as críticas da oposição e os militares exigiram a sua renúncia. No dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, escreveu uma carta de testamento endereçada ao povo brasileiro e suicidou-se com um tiro no coração, beleza? Então, o Getúlio Vargas, em meio a toda essa confusão, toda essa situação aí complicada, ele acaba se suicidando aí, beleza? Questões interessantes também aqui. Ele teve um acontecimento interessante, que o pessoal queria que ele se renunciasse. E ele falou que não ia renunciar.
E aí tem uma frase famosa lá, se quiserem a renúncia, encontrarão só o meu corpo, alguma coisa assim. Tá na carta ali, inclusive a carta dele é bastante interessante de dar uma lida depois. Mas enfim, basicamente assim acaba o governo de Getúlio Vargas, durante o governo polícia, e acaba a carreira de Getúlio Vargas, né? Infelizmente acabou se matando, beleza? Rapaziada, todo entendido Getúlio Vargas? Beleza? Pô, governo bem curto, não vai durar os 5 anos de mandato dele, porém, contudo, entretanto, vão acontecer muitas coisas importantes. O próprio atentado da Toneleiro, o suicídio do Getúlio Vargas, a criação da Petrobras, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, beleza? Então, assim, várias situações bastante relevantes para a gente até hoje. O Banco Nacional, o BNDES e a Petrobras existem e funcionam até os dias atuais, beleza? Fora toda a situação, toda a história de Getúlio Vargas tem com o Brasil desde a era Vargas, no geral, a questão associada ao trabalhador ali no geral, tá legal? Todo mundo tranquilo até aqui, rapaziada? Todo mundo entendido? Governo de Getúlio Vargas? Ok? Fechou? Tem aqui? Ah, tá. Aqui a situação que eu comentei era referente à renúncia aqui do Vargas. Ou ele renunciava ou seria deposto. E aí o Vargas fala, se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. E dito feito, ele não depois, ele se matou, beleza? Então, interessante, uma situação que aconteceu antes do suicídio. E aqui tem um pequeno pedaço da carta de testamento de Getúlio Vargas, que eu falei que é interessante. Já apareceu em algumas provas também, essa carta aí de testamento. Vamos dar uma lida em alguns trechos aí rapidamente, só para ver o que tem de interessante pra gente. Mais uma vez, estas forças contra o povo, assim de maneiras coordenadas. Novamente contra mim, não me acusam, insultam, não combatem, me imputam. A calúnia tão ruim. E não me dão o direito de defesa. E não me dão... E me vão sufocando minha voz, impedindo minha ação, só para eu não prosseguir. No meu modo de agir, na defesa do povão. Então, nota, mesmo na carta de testamento, o Vargas ainda deixava bem claro um ponto bem característico dele, que é qual? Que é a situação do populismo. Essa situação do apego ao povo no geral, tá legal? Esse contato direto com o povo que ele sempre fez, ele sempre manteve até o último momento, tá legal? Seguirei o meu destino, lutei contra capitais financeiros econômicos, os internacionais, que tanto nos dominaram e sempre espoliaram as riquezas principais. Para criar um Brasil novo, revolução chefiei, buscando mais igualdade, traído renunciei, meu povo sempre correto, me deu o seu voto e secreto e nos seus braços voltei, beleza? Então, de fato, a gente consegue notar essa situação do apelo à população no geral, tá? Essa carta é só um pedacinho, então a carta é um pouco maior, é bastante interessante de ler e trata esses fatos e pontua as grandes situações que aconteciam durante aquela época, tanta perseguição que ele sofria aqui por conta da UDN, tanta perseguição, a pressão internacional que ele sofria também com os Estados Unidos, ele acusa algumas situações de espoliativas ali por parte da exploração de recursos do Brasil, por parte de empresas multinacionais também. Então, assim, é uma carta muito interessante, muito legal de se ler aí. Se quem tiver interesse depois, tem na internet, só uma procurada aí. E agora a gente chega num pequeno problema aqui. Eu não vou entrar muito em adentro do governo de Café Filho, nem do Carlos Lúcio, não me engano, que entra depois. Porque o que acontece? O Café Filho, ele era quem? Vice do Getúlio Vargas, tá legal? Só que o que acontece? Como o Getúlio Vargas ele se suicida, isso vai gerar o que pra gente? Isso vai gerar uma crise política, tá legal? Uma crise política, quem vai assumir é o Café Filho. Só que o Café Filho, logo em seguida, vai sair também. Aí qual que é o problema? Assume o presidente do Senado, se eu não me engano, não vou lembrar certinho agora os nomes, os cargos que eles tinham, mas vai assumir o presidente do Senado, aí o presidente do Senado vai sair também, vai ouvir o presidente da Câmara. Então, assim, vai ser uma loucura. Em pouco tempo vai ter, 3, 4 presidentes no Brasil, tá? Isso por conta do suicídio do Getúlio Vargas, gera essa crise política, essa instabilidade política no Brasil. Porém, essa instabilidade ela vai ser superada quando a gente vai ter a eleição
do JK, do Juscelino Kubitschek, em 1955, beleza? Só que antes dele assumir ainda a gente tem um golpe preventivo para garantir que ele assuma a presidência, tá? Inclusive, interessante, já foi questão de prova da ESA recentemente, se eu não me engano, na prova de 2023, questão da prova da ESA, caiu esse nome, e já caiu na prova do Colégio Naval um pouco mais para trás, aí em 2018, 2016, alguma coisa assim, faz bastante tempinho. Na SpaceX eu ainda não vi cair nada sobre esse cara, que é o General Lott, acho que eu já comentei com vocês também algumas vezes. O General Lott vai ficar responsável por, dentro desse período de crise política que vai acontecer, estava se formando um clima de golpe, um clima ali de impedir a questão da eleição que ia acontecer. Dessa forma o JK não ia assumir. O General Lott, ele era um cara muito pegado à questão da Constituição, ele era um cara muito certo, seguia as linhas ali da questão da Constituição. Quando ele vê essa situação se formando contra a próxima eleição, o que ele decide fazer? Ele mesmo decide dar um golpe, ele entra, dá um golpe no Brasil, só que é um golpe preventivo, ele dá um golpe não para permanecer, ele dá um golpe para garantir que as eleições corram de forma correta e que o próximo presidente assuma de forma tranquila, beleza? Então, basicamente, o General Lott vai ser essa figura aí que vai garantir a posse do governo por Juscelino Kubitschek, tá legal? Então, é muito comum a gente ver algumas charzinhas, tem o Kubitschek, e atrás tem a sombra do General Lott, porque ele que possibilitou que o JK assumisse de fato a presidência, tá? Isso já foi questão de prova da ESA recentemente, questão de prova do Colégio Naval, na SpaceX ainda não apareceu, mas é um nome pra gente ficar sempre atento aí, General Lott. General Lott também ele vai concorrer à eleição contra o próprio Jânio Quadros, só que vai acabar perdendo pro Jânio Quadros, que ele não era um cara muito populista, vamos dizer assim. Jânio Quadros já era um cara populista de fato, o General Lott já não, nem tanto, ok? Então, ele concorre à presidência,